Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre rigidez. Eu resolvi trazer esse assunto porque essa semana eu estava conversando um pouquinho lá pelo meu Instagram. Se tu não me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo para que tu vá lá e me siga e fique por dentro das coisas que eu estou postando por lá também. E aí essa semana eu estava conversando sobre rigidez e dizendo o quanto eu sou uma pessoa muito rígida. Na verdade eu descobri isso na minha análise, na minha terapia. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e também eu mesma faço a minha terapia. É extremamente importante, porque apesar de eu ajudar as pessoas com as suas conflitivas, com os seus problemas, com as suas questões, eu também tenho as minhas conflitivas, os meus problemas, as minhas questões. Então eu preciso também conversar com um profissional que vai me ajudar, vai me orientar e vai fazer com que a minha vida se torne mais leve. E aí no decorrer então da minha análise, já faz um bom tempo que eu faço terapia, eu fui descobrindo, fui entendendo que o meu perfil é de uma pessoa mais rígida. E eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo como que eu descobri isso e como que eu consegui me reorganizar, como que eu consegui criar estratégias também para que essa rigidez toda não me atrapalhasse. Agora eu já vou pedindo então que tu possa curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que vocês conhecem que também são extremamente rígidas, organizadas, metódicas, para que a gente possa se ajudar. Assim a gente vai conseguindo alcançar outras pessoas e a gente vai podendo entender melhor um pouquinho sobre si mesmo e encontrar a melhor forma para que a gente consiga lidar com mais leveza então com toda essa rigidez. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, caso tu não seja um inscrito, porque eu vejo que muitas pessoas assistem os vídeos, mas elas não são inscritas. Então te inscreve por aqui também. Bom, então pra gente conversar sobre esse tema, eu até separei aqui uma aguinha, tá? Senta que lá vem história, é muita coisa que eu vou falar nesse vídeo, então se tu quiser ir lavar a louça, arrumar alguma coisa na tua casa, sei lá o que, ou então realmente simplesmente sentar no sofá e prestar atenção nesse vídeo, ok, fique à vontade. Mas eu não sei quanto tempo que esse vídeo vai demorar, apesar de eu ter feito mais ou menos um esquema, um script, mas eu vou falando conforme também eu for sentindo, a necessidade de explicar para vocês, então, como que o tema da rigidez iniciou e como eu administro ele na minha vida. Bom, vamos começar então do começo. Quando criança, eu sempre fui uma criança que gostava de brincar com sacolas, com bolsas. Tá, Marcela, mas o que tem a ver bolsa com rigidez? Calma que eu vou chegar lá. Então minha mãe me conta que eu sempre brincava assim eu tinha uma motoca, eu tinha uma bolsa e uma boneca embaixo do braço, eu pegava, botava um monte de coisa naquela bolsa, pegava, subia na minha motoca com a boneca embaixo do braço e ia brincar. Depois, quando eu fui crescendo, as minhas brincadeiras passaram a ser com Barbie. Eu gostava muito de brincar com Barbie, mas além de brincar com a Barbie propriamente dito, eu gostava também de montar a casa da Barbie. Então eu construía os móveis, eu não tinha, Eu tive só a cozinha da Barbie, de verdade. O resto tudo eu fazia, construía. E eu gostava muito de organizar a casa da Barbie com seus cômodos, com seus objetos. E quando tudo isso estava pronto, eu já não brincava mais com a Barbie. Perdi a graça pra mim, digamos assim. Depois, então, na adolescência, na época da escola, eu comecei a ter a necessidade de levar bastante coisas, na minha mochila pra escola. Então, sei lá, eu tinha uma necessaire, eu colocava algumas coisas, remédio, absorvente, enfim, colocava um monte de coisa na minha mochila e ia pra aula. Mas por que eu tô comentando tudo isso com vocês? Porque ao longo da minha análise, eu fui descobrindo que a minha rigidez, eu ser uma pessoa extremamente rígida, metódica, organizada, ela se concentrava muito nos aspectos de organização prévia, ou seja, de prevenção. Então, eu sempre gostava de me antecipar para situações, eu gostava de sempre ter algo na minha bolsa que eu pudesse contribuir com alguém ou até mesmo para minhas necessidades. Então, lá quando criança, eu botava um monte de coisa para dentro dessa sacola. Depois, quando eu cresci um pouquinho, na época de brincar com a Barbie, eu gostava dessa organização da casa da Barbie. E depois, na adolescência, na época de escola, eu tinha toda essa organização com a minha mochila. Na faculdade,
verdade isso se intensificou. Por quê? Porque eu saía de casa muito cedo e eu voltava muito tarde. Então, durante o meu dia, eu poderia precisar de alguma coisa e não ter. E esse sentimento de precisar de algo e não ter, né, com o que fazer, não ter algo ali que eu pudesse contar, me deixava muito angustiada. Então teve uma época, gente, que na minha mochila eu tinha de tudo, inclusive soro fisiológico. Qual a necessidade de uma pessoa carregar soro fisiológico? Mas eu era do tipo daquela pessoa que quando eu entrava no ônibus da faculdade, se um precisava de água eu tinha, se um precisava de bolacha eu tinha, se um precisava de um band-aid eu tinha, lixa de unha, soro fisiológico, eu tinha tudo dentro da minha bolsa. Tudo que precisasse eu tinha dentro da minha mochila. Quem lembra dessa época, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que lembra desse período. Então as pessoas sabiam que podiam contar comigo porque eu sempre tinha tudo na minha bolsa. Depois, na época dos estágios da faculdade, eu abandonei a mochila e comecei a usar uma mala de feira, digamos assim. Sabe aquelas malas, não é uma mala, mas é uma bolsa com rodinha que tu vai pro supermercado? Pois então. Né, e bota as compras ali dentro. Eu andava com uma sacola daquelas, um carrinho daqueles, para ir para a faculdade. Começou a aumentar, né? A mochila já não era mais o suficiente. Eu comecei a aumentar a quantidade de objetos que eu tinha dentro dessa mala. Então, por assim foi indo, né? Depois, enfim, passou a faculdade, a gente saía para viajar, eu sempre tinha tudo também que precisasse. Caso faltasse alguma coisa, eu sempre levava coisas que eu sabia que eu podia precisar. E as pessoas também sempre contavam comigo para isso, sabiam, não precisavam se preocupar porque sabiam que eu sempre levava os objetos que a gente fosse precisar numa viagem, por exemplo. Bom, e por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque ao longo da minha terapia, né, eu fui entendendo que essa minha necessidade de controle e principalmente essa necessidade de organização prévia me trazia extrema rigidez. Porque sempre antes de sair de casa ou sempre antes de fazer algo ou organizar um passeio, eu me organizava extremamente, entende? Tudo estava no seu lugar. Eu não saía para fazer uma viagem se a minha casa não estivesse milimetricamente organizada e limpa. Eu não ia para nenhum lugar se eu não tivesse dentro da minha bolsa, da minha mochila, da minha necessaire, aquilo que eu ia precisar. Então, pensar em tudo isso, né? Pensar em o que eu ia precisar, me organizar para deixar a casa limpa e organizada antes de um passeio. Pensar no que eu tinha que fazer antes de fazer qualquer coisa me trazia muito sofrimento e me atrapalhava muitas vezes. E o que era pior, atrapalhavam as pessoas que conviviam, né, comigo, porque imagina que eu acabava atormentando a vida do meu marido, da minha enteada, porque eu queria que todo mundo tivesse a mesma organização, o mesmo planejamento que eu, e muitas vezes eles não conseguiam fazer isso, porque eles tinham uma outra forma de funcionar. Então isso foi me prejudicando e isso foi criando muito atrito, inclusive no meu casamento. E foi aí que eu comecei a intensificar esses assuntos na minha terapia. Chegou um dado momento em que a gente identificou que a minha rigidez, ela se concentrava numa palavra que tinha 2 significados para mim. Essa palavra era relaxada. A palavra relaxada tem 2 significados. Ela pode tanto denotar a pessoa estar relax, numa boa, curtindo, aproveitando a vida, ela está relaxada, né, curtindo e aproveitando, como também ela pode denotar relaxada de bagunceira, uma pessoa que não se importa muito com sujeira, uma pessoa que é desorganizada, que não se importa muito com desorganização ou bagunça, enfim. Então, o que pra mim, o que eu não me permitia? Eu não me permitia estar relaxada nesses 2 aspectos, tanto de descansada, de relax, de numa boa, quanto também de deixar aquilo sujo e depois eu limpar, deixar uma louça na pia, depois eu resolvia, deixar o meu guarda-roupa bagunçado, depois eu arrumava. Então eu não me permitia estar nesses 2 aspectos da palavra relaxada. Por quê? Porque se eu tivesse relaxada de estar numa boa, eu
para mim parecia que eu estaria relaxada de ser uma pessoa que não se importa com sujeira, entende? Então eu não me permitia estar relax, eu estava em alerta, eu estava rígido o tempo todo, eu estava preocupado o tempo todo, porque eu não queria parecer, eu não queria mostrar que eu era uma pessoa relaxada, que não se importava com sujeira. Então eu não poderia ser uma pessoa relaxada, relax. Estão me entendendo? Bom, vou tomar uma água, porque aqui o negócio, né? Então, gente, a partir do momento que eu descobri essa palavra, eu tive que desconstruir, desassociar, na verdade, esses dois significados. Ao ponto de que eu poderia relaxar, eu poderia curtir a vida e não necessariamente ser uma pessoa relaxada, né? Que não se importa com sujeira e tudo mais. E também, algo importante de dizer aqui pra vocês, é que eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim, por exemplo, se elas chegassem aqui em casa e minha casa estivesse bagunçada. Eu não podia pensar na possibilidade das pessoas achar que eu era uma pessoa relaxada, né? De não se importar com sujeira. Então, o porquê que eu pensava isso? Porque na minha cabeça isso era algo fundamental, isso era algo importante. Eu julgava pessoas que eram despreocupadas, que eram relax. Então, eu não podia com a ideia de que elas iam pensar isso a meu respeito, porque pra mim isso fazia sentido, entende? Então, um adicional aqui, a gente só pensa o que os outros vão pensar a partir daquilo que pra gente é importante e faz sentido. Porque aquilo que não é importante, não faz sentido, a gente não pensa o que o outro vai pensar. Agora, se a gente tem um pré-julgamento, se a gente tem um julgamento prévio a esse respeito, então a gente também vai pensar isso a nosso respeito. O que o outro vai pensar, né? Porque isso pra gente tem importância. Bom, e aí pra poder contextualizar isso pra vocês, aonde foi que eu consegui deixar, né, de ser essa pessoa rígida? Eu não consegui ser, né, deixar de ser totalmente rígida, até porque isso faz parte da minha essência, né, e isso não é algo de todo ruim. Eu posso me aproveitar sim dessa rigidez, eu só preciso achar um equilíbrio nisso tudo. Então eu fui entendendo que eu poderia relaxar para algumas coisas, eu poderia não ser a pessoa que ia suprir a falta de todo mundo, carregando a casa inteira na minha mochila, por exemplo, que as pessoas também precisavam se responsabilizar pelas suas faltas e que sim, eu precisava me responsabilizar sobre as minhas faltas, sobre a minha necessidade, mas isso não significaria que eu não pudesse viver uma falta de estar no ambiente e faltar um band-aid, por exemplo. Ok, eu ia dar um jeito com outra coisa, entende? Eu ia poder improvisar. Então eu fui aprendendo também a lidar no improviso da vida, né? Nem tudo vai estar sob o meu controle, nem tudo eu vou conseguir prever o que vai acontecer. Então, vez ou outra, eu vou ter que sim improvisar e não tem problema nenhum nisso. Então eu fui começando a diminuir a minha bolsa, eu fui diminuindo a minha mochila. Hoje eu ainda tenho uma necessaire na minha bolsa, eu ainda tenho alguns objetos que eu gosto sempre de levar comigo, mas nada comparado ao que eu tinha antes. Com relação à minha casa, a organização também da minha rotina, eu também fui pegando mais leve. Como eu disse, meu guarda-roupa ele pode ficar mais bagunçado, a minha louça ela não precisa ser lavada imediatamente. Isso foi trazendo mais fluidez, mais leveza para a minha vida, para a minha rotina e, consequentemente, para a rotina da minha família. Eu fui me tornando uma pessoa mais leve ao longo do tempo. Claro que vez ou outra eu sempre tenho que dar uma observada, me avaliar, ver como é que tá isso, se eu tô mais tranquila para alguns aspectos, observar, tentar entender aonde eu tô pegando mais pesado e tentar pensar onde eu posso cada vez mais pegar leve comigo mesma, sabe? E eu acredito que ao longo também dessa construção, na verdade dessa reconstrução sobre a minha leveza, sobre rigidez, sobre a palavra relaxada, eu conversei muito com Deus a esse respeito também, né? Eu pedi muita ajuda do Espírito Santo para que eu pudesse identificar, para que o meu casamento fosse mais leve e que eu entendia que precisava partir de mim muitas mudanças de atitude. Então eu pedi
pedia muito para que Deus pudesse me ajudar a eu entender e identificar aonde que eu precisava mudar, aonde eu precisava melhorar e o que eu poderia pegar mais leve comigo e com as outras pessoas. Como eu disse, hoje eu não sou uma pessoa 100% não rígida. Eu ainda tenho rigidez para algumas coisas, eu ainda tenho que lidar com algumas verdades absolutas também que me pegam, que passam por mim. Mas eu acredito que quem me conhece também pode dizer isso, que comparado a Marcela de 2, 3 anos atrás, eu estou bem melhor atualmente com relação à rigidez. Hoje eu me considero sim uma pessoa rígida, mas também me considero uma pessoa relaxada. E uma coisa que eu aprendi é que a rigidez, como eu falei antes, ela pode sim ser uma característica minha, mas ela não precisa necessariamente ser algo ruim, algo que me traga prejuízo. Então hoje eu utilizo a rigidez ao meu favor, né? Há coisas que facilitam a minha rotina, há coisas que eu sei que me beneficiam. Então hoje eu consigo usar meu senso de organização, essa minha necessidade de controle, essa minha necessidade de prevenção para coisas que realmente faz sentido e para onde realmente eu preciso estar mais atenta e mais rígida. Então não é que eu me transformei numa pessoa totalmente sem rigidez, não é isso. Mas hoje eu consigo usar a rigidez muito mais a meu favor. Hoje eu consigo me organizar na minha rotina de forma muito mais leve, muito mais tranquila do que anteriormente. E isso tem me feito muito bem. Eu ainda sigo aprendendo a fazer isso e eu espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído na tua vida para que tu também consiga trazer mais leveza no teu dia a dia, na tua rotina. A gente não precisa ser uma pessoa relaxada para relaxar. Era isso, gente, pro vídeo de hoje. Olha aí, ó, quase chegamos aos 20 minutos de vídeos, gente, mas eu precisava conversar isso com vocês e eu achei que seria importante também compartilhar essa experiência, essa minha evolução terapêutica, e eu espero que eu tenha de fato conseguido te ajudar. Um beijo, se tu chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, combinado? Beijo, Deus abençoe e até a próxima.